Olá, boa tarde. Eu sou Angelita Taborda, sou estudante do Centro Universitário Uninter, sou estudante do curso de segunda licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, e com a função da pandemia, os nossos estágios sofreram mudanças também, foram se adaptando a essa nova realidade. Com isso, surgiu o estágio híbrido e estou realizando no modo de extensão. Hoje é o nosso quarto e último encontro sobre falando a importância da leitura. Então, já desenvolvemos desde a primeira aula a importância da leitura. O tema central é a importância da leitura para escrever e falar bem, falar melhor, falar correto. Então, a gente conversa um pouco sobre isso e aprende junto. Então, essa é a função de um professor, aprender junto, compartilhar, trocar ideias, trocar conhecimento. O professor não é aquele dono do saber, né? O professor compartilha, o professor aprende. Então esse é um dos meus objetivos do estágio, que a gente compartilhe, que a gente troca figurinha e que a gente reflita como é que tá a leitura, né? O que a gente faz com o nosso tempo? A gente consegue encaixar o momento para a leitura? Como é que anda a nossa escrita? Como é que anda a nossa fala, né? A gente anda repetindo o mesmo vocabulário por falta de recurso, por falta de leitura? Como anda? Né? Então, sejam todos bem-vindos à quarta aula do modo de extensão sobre a importância da leitura. Importante que vocês curtam, que vocês comentem, é uma forma também de validar o meu estágio e de eu saber como é que está. Então compartilhem, divulguem como é que está a sua leitura, qual é o livro que estão lendo, né? Troquem figurinhas comigo a partir do comentário, bem? Então curtam lá, comentem e vamos ter um momento de prazer, que leitura é prazer, leitura é aprofundar conhecimento, é ganhar conhecimento, acima de tudo, é ganhar esse conhecimento que ninguém nos tira. Eu volto a dizer, todas as aulas eu acho que eu repito a mesma frase porque ela é significativa sim. Nós aprendemos e essa aprendizagem ninguém nos tira. Conhecimento e cultura ninguém nos tira. E onde é que a gente ganha conhecimento e cultura? Nos livros. Então não precisa não ter, eu não tenho dinheiro para viajar, então eu não vou adquirir cultura. Negativo, através dos livros a gente viaja pelo mundo, a gente conhece histórias, a gente conhece territórios, né? Então também é uma forma de viajar aí pelo mundo. Em função da pandemia a gente está meio que reclusos, né? A gente não pode, então a gente pode sim na leitura a gente pode tudo. Então aproveitem e reflitam sobre isso e pensem, como seria interessante eu aprender sobre um novo país, né? Sobre uma nova cultura. Então, isso é o que nos leva, isso é o prazer da leitura, isso é o que nos engrandece. Bem, então, estágio híbrido, nossa quarta aula sobre a importância da leitura. Bem, então, já vimos na primeira aula o tema central, então a importância da leitura para uma boa escrita e uma boa fala. Refletimos e pensamos, coloco sempre esse nós, refletimos e pensamos, porque eu estou junto. Então, quando eu estou junto nessa fala, o pronome é nós. Então, nós aprendemos, nós refletimos, nós vimos que quanto mais se lê, mais se escreve, e não é encher de vocabulários sem significado, né? Só colocar ali as palavras repetindo. Não, nós somos representantes da boa fala, da boa escrita. Por quê? Porque a gente se apropriou daquele conhecimento. Então, essa boa fala e a boa escrita foi o nosso primeiro encontro, que é o tema central do meu estágio, que era que eu pensei em refletir e disse, nossa, esse é um assunto que merece uma certa importância, até porque se vê muita gente falando de leitura, mas se vê pouco leitor. E a gente quer juntos, assim, que o mundo se torne mundo de leitor. Então, não é só comprar o livro, adquirir o livro, é lê-lo, né? Eu costumo ver assim e conversar com as pessoas mais próximas, feira do livro, como as pessoas compram o livro, nossa, a gente fica tão feliz, mas em rodas de conversa a gente percebe, nossa, eu comprei livro na feira do livro e não li. Então, vamos chacoalhar esses livros, vamos mexer na nossa estante, né? E antes de pensar em cada vez adquirir, vamos ler, vamos refletir, vamos dialogar e vamos compartilhar. Vamos dividir essa informação, né? Livro é para circular informação, livro é conhecimento, livro é cultura.
Não estou dizendo que a gente tem que dar os nossos livros sempre, não nesse sentido, mas no sentido de dividir o que tu aprendeu, de compartilhar o que tu aprendeu, para aí sim essa compra dos livros se tornar significativa e realmente se tornar um hábito. Eu vou lá comprar porque eu tenho sede de leitura, eu preciso ler mais, eu preciso aprender a escrever melhor, eu tenho sede disso, para me tornar não só um estudante, mas um profissional melhor. Então isso aí por isso essa temática. Esse curso ele é voltado para alunos do ensino médio, para colegas professores e para o público em geral que tenham essa sede como eu pelos livros. Por isso essa temática, a importância da leitura para uma boa escrita, porque ela abrange, né, todo mundo. Uma boa escrita, uma boa fala não é só de alunos do ensino médio que estamos falando. No nosso segundo encontro, vimos uma coisa que está muito em alta, até em função da pandemia, né? A tecnologia veio aí para ficar e nos auxiliar. Então, qual é o desafio do papel impresso com o livro digital? Como ficou isso, né? Ficou de lado, ficou esquecido? Não, nós vimos que anda junto. Um é com o outro, um é amigo do outro. Só são formas diferentes. Só são companheiros, não são rivais. Então a gente tem que entender isso, que são ferramentas e não que um tira o outro. Então eu botei até uma imagem, né, das escalas do crescimento na evolução da leitura. Tinha lá desde o papiro, a evolução e foi chegando até o livro digital. Então nós temos essa que não é que substituir o livro digital, não veio para substituir o celular, não veio para substituir o tablet, não veio para substituir. Então que a gente tem que tirar aquela coisa assim, mas eu prefiro, meio que humilhando, né? Essa ideia do digital. Não, cada vez mais a gente tem que se imergir, a gente tem que mergulhar nessa tecnologia a nosso favor. Então ela não está aqui dizendo assim, tu é ultrapassado porque tu lê o livro impresso. Não, o livro impresso é a nossa riqueza, é a nossa leitura visual, é o nosso contato, é o agarrar, é o cheiro do livro novo, né? É diferente, são só ferramentas, são só criações, são só leituras diferentes. Então, uma apoia a outra, né? Eu posso ler como eu leio o mesmo livro das duas formas. Então, neste momento eu prefiro ler no digital porque ele me dá um conforto maior. Eu posso dormir, por exemplo, antes de dormir ler o livro. Então, eu tenho essa ferramenta do livro digital. Né? Por exemplo, o livro que eu estou lendo da Michelle Obama é um livro que eu tenho ele no físico, no papel no impresso, e tenho ele no livro digital. Então, quando eu estou um pouquinho mais cansada, mas eu não deixo de ler, o que eu faço? Até para não atrapalhar a rotina da minha casa, eu posso apagar a luz, porque ele tem uma luz que ajuda os meus olhos, ela não vai me cansar, ela não vai me dar sono. Claro que em vez de deitar, eu me posiciono corretamente, eu sento, né? Porque se tu tá cansado e deita, é óbvio que o sono vem. Então a gente vai se conhecendo, criamos maturidade na leitura para saber as formas, não só maturidade e saber o que livro que eu tenho que ler, mas saber qual é o momento que eu tenho que ler e onde eu tenho que ler. Então, sempre falo assim, Julia, realmente eu não tenho tempo, né? Gostaria muito, mas eu não tenho tempo. Então a gente vai criando, e o livro digital veio, porque a gente tem o celular mais ao nosso alcance, né? Então a gente está em trânsito, a gente pode ouvir um podcast do livro. Então esse digital, eles veio como um recurso, eles vieram para nós como um recurso, eles não vieram para nos dar uma escanteada no antigo, para deixar de lado o livro impresso. Então a gente tem que entender isso, as qualidades, né? Os desafios nesse sentido, de que a gente tem que colocar dentro da nossa rotina também essa ferramenta, né? A gente já usa o celular para tantas coisas, e um desafio, principalmente para os alunos do ensino médio, né, que gostam das redes sociais, então saber criar o seu tempo, não, aquela meia hora, aqueles 15 minutos é para minha leitura, né? Por mais que tenha ali um sininho, alguma coisa avisando, eu vou deixar para curtir aquela foto, eu vou deixar de comentar alguma coisa em outro momento.
Isso é o desafio e isso é a maturidade que está chegando. Então, a gente vai a maturidade do leitor, em saber distinguir esse tempo é para isso, esse tempo é para as outras coisas. E também a gente tem as nossas prioridades na vida, que às vezes a leitura ela fica lá por último, mas ela tem que fazer parte. Não importa o momento. Hoje eu não posso. Amanhã eu leio 2 páginas, em vez de ter lido uma. Então, eu vou recuperando. E esse recuperar não é uma questão de cobrança. A gente tem que entender a leitura como um prazer, como aquele momento da minha aprendizagem, aquele momento para eu falar melhor, para eu me comunicar, para eu me expressar, tanto verbalmente como na hora da escrita. Então, esses foram os desafios, né? Apresentei ali o tablet, o livro digital, o celular também como uma opção de leitura. Ontem vimos as estratégias de leitura para ler e compreender melhor, né? Como fazer, o que a gente pode se dar conta, como é que a gente lê, como é que a gente visualiza etapas da leitura, né? Então, como é que a primeira parte eu reconhecer o vocabulário, eu buscar o vocabulário, eu buscar os sinônimos, eu buscar os antônimos, depois eu conseguir interpretar, eu tenho que saber dialogar com o autor da obra. Eu preciso saber passar disso, entender nas outras linhas, para isso argumentar. Entender nas entrelinhas é o argumento. Tu tá criando o argumento para te posicionar. Não precisa ser sempre a favor do autor. Posso ser contra, né? Mas como é bom tu conversar com alguém pedir uma sugestão de leitura, eu digo, nossa, essa eu tenho para te dar, que ela é uma sugestão porque para mim foi muito significativa por isso, por aquilo. Né? Não é uma sugestão vazia. Lê esse, eu li. Ponto. Parece que tu nem leu. Então isso também vai nos dar bagagem e vai nos dar segurança de dizer, não, ali e é significativo por isso. Me pareceu pouco argumentativo. A gente vai dialogando e vai sabendo. Então, essas estratégias, esses posicionamentos, né, são tão significativos para a nossa aprendizagem, que vem agora no nosso último encontro. Então, hoje vamos ver as aprendizagens de leitura, como a leitura como essa ferramenta de aprendizagem. Então, vimos que ela é significativa para eu falar, para eu escrever, tem desafios, né? Mas agora a gente vai ver como ela nos ajuda, como ela faz parte do processo de aprendizagem. Então, a leitura é sim um processo de aprendizagem, não importa em que área. Não importa se eu estou para a área das exatas, porque eu tenho que interpretar um gráfico, então tem interpretação, tem um problema ali que antes de eu saber o cálculo, eu tenho que interpretar, então eu tenho que reconhecer aqueles signos linguísticos, eu preciso reconhecer e entender o que estão falando, né? Então, tudo isso é representativo para a minha leitura, então ela anda por todos, ela é interdisciplinar. A leitura é sempre um processo interdisciplinar. Ela caminha em todas as áreas da nossa vida. Mesmo quando já saímos da escola, vamos trabalhar, não importa a nossa área de atuação, a leitura faz parte dela. E depois, quando a gente puder se aposentar, a gente puder curtir, ter um momento assim, nossa, olha que bagagem eu tenho, agora eu vou ler os livros que eu tenho mais prazer, ou eu vou reler os livros que eu tive mais prazer. Né? Ou eu vou descobrir coisas novas, porque a gente aprende sempre. O processo de aprendizagem é em todas as fases da nossa vida. Não importa se eu estou na alfabetização, se eu estou no ensino médio, se eu já trabalhei toda a minha vida e estou em processo de aposentadoria, não importa em que fase, sempre vamos aprender. E que bom, né? Que bom a gente se sentir vivo, se sentir com capacidade de aprender, é tão bom. Né? Fazer oxigenar o cérebro, botar esse oxigênio para trabalhar, oxigenar o cérebro nesse sentido de botar para funcionar, de eu conseguir conversar, de eu conseguir escrever cada vez melhor, de eu me posicionar, de eu ler uma notícia no jornal e saber argumentar. Temos que entender também que a leitura não é só livros de histórias, de poesias, como a gente pode ler uma revista, a gente pode ver um jornal, né? E essa leitura, além lá estava falando dos desafios da tecnologia, também a leitura de jornal, ela sofreu alterações também, ela também foi se adaptando, ela também foi andando junto com o livro digital, por exemplo.
né? Então, cada vez é mais comum tu ler o jornal pelo celular, né? Pelo teu tablet. Então, esse físico do papel também é uma outra opção. Então, criamos, então ninguém está tirando o espaço de ninguém. A gente está adaptando. Com isso, a gente está criando as nossas ferramentas de aprendizagem. Então, hoje vai circular por todas as nossas áreas que vamos falando aí há bastante tempo, né? Que a gente já está mais imerso no assunto de leitura. Então, a importância da leitura para um bom fala, uma boa fala, uma boa escrita, ela vai estar sempre junto, caminha junto. A leitura como ferramenta de aprendizagem, né? Então, ela é uma ponta significativa do nosso processo de aprendizagem, não importa em que área, né? Então, a capacidade de ler é primordial para que o sujeito leitor se comunique com o texto. Então, é isso que eu quero dizer, que a gente entenda aquele texto, que a gente se aproprie daquele texto, se relacionando consigo mesmo. Então, eu vou aprender, eu vou entender o que está ali e eu vou anotar, eu vou marcar. Os recursos que vão ser utilizados não importa, são os que melhor se encaixam para mim. Se eu quero anotar aquela palavra e depois lá com mais tempo, com mais calma, buscar o significado, né? Já vou ver, mas isso significa isso e o contrário significa... Já estou buscando um sinônimo, já estou agregando mais informação àquela palavra. Ou se não, imediatamente a minha leitura, eu já vou buscar um dicionário para ver o que realmente quer dizer. Porque uma palavra, ela se encaixa em vários amiguinhos ali ao lado, né? Então, por isso que às vezes a gente pode perguntar, mas onde é que tá? Qual é o contexto? Lê de novo essa palavra para que veja em que situação ela está sendo empregada. Porque ela tem vários significados. E esses significados que a gente tem que saber. Por quê? Porque daí a gente emprega nas frases, emprega na nossa fala de forma correta. Para um texto, quando a gente vai escrever um texto para não ficar muito repetido a palavra, né? Ontem eu dava o exemplo da palavra mãe, se o texto é sobre mãe, a gente saber argumentar e não ficar mãe, 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 porque quem tá lendo um texto fica cansativo, fica meio grosseiro, né? Fica sempre a mesma palavra, vai estar sempre lendo a mesma coisa. Saber enriquecer um texto, tanto para o aluno do ensino médio quanto para qualquer profissional, até para os meus colegas. Como é bom a gente poder... Às vezes a gente se pergunta, dá um sinônimo porque não tenho, né? Tá me faltando vocabulário. Quando a gente diz que tá me faltando vocabulário, a gente internamente a gente tá pensando, tenho que ler mais, né? Preciso encaixar um tempo para essa minha leitura aí, para ela poder me ajudar na minha vida profissional e saber, né, se comunicar no supermercado, a gente tem que botar isso em prática, sair desse papel, sair dessa coisa de estudar, sair da escola, sair do escritório e botar para o mundo. Conhecimento é para o mundo, né? Sem a leitura não é aprendizado. Então, se não tem a parte da leitura, a gente não vai estar aprendendo. Então, ela é importante como um instrumento de melhoria na condição social humanizada de todos. Então, essa parte humana de todos ali, quer dizer nesse sentido de vida. Carreira profissional, falei agora do supermercado. Então, isso é. Então, a leitura não é um aprendizado que está ali congelado, né? Eu só abro a gavetinha e descongelo quando eu preciso usar. Não. Ela tá para sempre, ela tá internalizada. Essa leitura nos leva à cultura, conhecimento de mundo, né? Conhecimento de um tempo histórico, então anda lá com a história. Conhecimento da parte geográfica, anda com a geografia. Por isso que eu disse que ele é interdisciplinar. O ato de ler, ele é esse ato significativo para a cultura também. Por isso, porque a gente sonha, a gente viaja, a gente imagina, a gente pensa, a gente vai buscar as imagens, para isso o recurso tecnológico, né? Então, só coisas boas com a leitura. Nunca é demais repetir que ler, no entanto, ativa a criatividade, a escrita e o diálogo. Então, fala sempre disso. Parece que a gente está se repetindo, né? Ler vocabulário, né? Porque é isso, né? Pesquisar sobre leitura, entender sobre leitura, refletir sobre leitura, é isso. É pensar que ela ativa a criatividade, a minha escrita correta. O que é a escrita correta, né? É reconhecer cada vez mais estar em contato com o correto
para que eu possa reproduzir de maneira certa. O que é essa maneira certa? Seguindo as normas cultas, seguindo uma gramática, né? Então eu não preciso decorar uma gramática ou andar com ela embaixo do braço. Não, os livros aí estão para me ajudar, estão para me exemplificar tudo que a gramática nos diz. Então, é uma ferramenta só de ajuda. Então, os livros são ferramenta de ajuda nessa questão de aprendizagem, porque ela é a pura aprendizagem. É impossível tu pegar um livro e não aprender uma palavra nova, não entender uma pontuação, né? Não reconhecer, não entender que preciso fazer uma pausa, preciso respirar um pouco mais, uma pausa curta, uma vírgula, uma pausa mais longa, um ponto e vírgula, né? Não estou decorando gramática, eu estou aprendendo, eu estou vivenciando. Então eu posso, às vezes, tornar o que é mais dificultoso, ou o que é até cansativo, rançoso para mim, de uma forma legal. Então, a gente estuda a gramática também de uma forma legal dentro dos textos, sem precisar dizer, olha, agora é aula de sintaxe, agora é aula de morfologia, né? Agora é aula, vamos trabalhar os verbos. Não, tá tudo aí. Tá tudo aí para nós, a gente não precisa analisar, fazer uma análise interna, análise externa, saber onde é que está o objeto direto, a gente vai ver ele ali. E vamos reconhecer, e aí a gente vai lembrar, a gente vai rever, a gente vai aprender essa gramática. Esses nomes que muitas vezes nos assustam, né? Ou que a gente, nossa, nem lembro, estudei faz tanto tempo. E tá ali o livro para nos lembrar e nos ativar essa memória, ou até aprender como aluno, a gente está em constante aprendizado, né? Alunos do ensino médio estão revendo esse conteúdo para um Enem, para um vestibular. Olha que forma legal e divertida. Não precisa ser cansativo. Não precisa, né, pegar aquele momento, nossa, agora é isso, agora junta tudo num pote só e mergulha nessa leitura, nessa aprendizagem. O que a leitura pode fazer? O que a leitura pode fazer por você, por mim, né? Então, basta 15 minutos. Eu botei aqui só 15 minutos. Costumo dizer que gosto mais de meia hora, mas isso é cada um que vai dar. Esse tempo nos livros, cada um que dá. Eu ilustrei aqui com 15 minutos, estou falando meia hora. Ah, Angelita, eu tenho uma hora para leitura. Ai, que rico. Quem não tem, tem menos, né? A gente se organiza. Ontem eu vinha falando disso, a nossa organização, o nosso cotidiano é essa maturidade que nos dá para saber que, até como estudante, esse é o momento da matemática, então deixa o momento para leitura, até para poder depois entender, olha, tá ali a matemática, tá ali a história, tá ali a geografia, né? Então tá tudo junto no mesmo. Então, com essas riquezas de 15, 20 minutos, uma hora, o que nos proporciona essa leitura? Né? O que a gente aprende? Ela é uma ferramenta de aprendizagem no que sentido? Que sentido nos leva à leitura? No sentido de que solta a nossa imaginação, então a gente começa a pensar sobre o personagem, sobre onde é que ele vive, o conflito que tem, com quem é, quais são os outros personagens que estão envolvidos na história, né? Se é de algum mundo imaginário, vamos soltar a imaginação. Leitura a gente pode tudo, né? Pode ser uma história na lua, né? Pode ser lá o Pequeno Príncipe, por que não? Né? Então não importa, assim, o livro nos leva a qualquer lugar. Então a gente não precisa ficar preso na Terra, né? Vamos sonhar lá com o Pequeno Príncipe. Estimula a nossa criatividade, né? Em vez de sua, eu vou botar nossa, porque eu tô junto nessa história, né? O professor também anda junto com o seu aluno, aprende junto, caminha junto, a gente troca informação junto. Então, por isso que em vez de sua que tá ali, eu vou colocar, estimula a nossa criatividade, né? Estimula a gente saber, a gente pensar, retomando ali a história do Pequeno Príncipe, o que é aquela criatividade, o que é a imaginação, né, na própria história. Quem não leu, é um livro que eu recomendo. É um livro que tem muita dessa questão da imaginação, muita questão da criatividade e nos faz pensar, nos faz refletir como ser humano. Então, é um rico do livro, né? Como se diz por aí, não vou dar spoiler, mas é uma sugestão de leitura que vale a pena. Se alguém quiser depois botar nos comentários e a gente trocar figurinha ali pelos comentários, será muito bem-vindo, será muito rico. Então, pode compartilhar ali, não só do Pequeno Príncipe, pode ser outras leituras aí, que todas elas estimulam criatividade e imaginação.
Aumenta o vocabulário, como eu venho batendo sempre nessa tecla desde o primeiro encontro, né? Cada vez mais a gente aprende vocabulário. É impossível tu ler um texto e não aprender pelo menos uma palavra nova. Então, ele é significativo nessa questão de aprendizagem de vocabulário. E lembra sempre, quando a gente aprende, a gente não esquece, a gente pratica, a gente vai além. Quando a gente decora, a gente utilizou aquela palavra e nunca mais. Ai, como era mesmo aquela palavra? Ai, não sei, né? Não internalizou, não gravou, não aprendeu. Agora, se a minha forma de aprender, se é escrita, se é, eu vi aquela ali, eu já sei o que significa porque a minha memória é visual. A minha, por exemplo, é escrita, então eu tenho que escrever, nunca mais eu esqueço. Por quê? Porque eu aprendi. Então, o vocabulário é a fonte de riqueza. Facilita a escrita, então anda junto com a temática central do nosso curso, que é o bem falar e o bem escrever. Simplifica a compreensão das coisas, então é de grande significado, é de grande compreensão para todos, então nos ajuda a entender. Ontem ainda nós falávamos, na questão do ir além, de conversar com o autor, ir além das entrelinhas, de saber interpretar e saber dar o seu posicionamento, a sua compreensão, né? Ajuda na sua vida profissional, então eu falo melhor, eu escrevo melhor, eu me comunico melhor. Eu sei me expor para gravar um vídeo, por exemplo, como agora. Eu sei falar em uma reunião. Eu sei dar o meu pensamento crítico, Eu sei falar, eu sei argumentar. É dar o pensamento crítico, Eu sei falar os prós e os contras. Ou simplesmente eu sei falar bem e correto numa reunião. Eu não preciso me expor se eu não quero. Mas se me pergunta alguma coisa, saber, olha, isso não é bom, isso não é bom, independente do assunto, independente da carreira, independente da fase da vida, se eu estou como estudante, se eu estou como professor, ou se eu estou como qualquer área de atuação. Como estudante, saber explanar um trabalho na frente dos colegas, na frente do seu professor, e aquilo não intimar, não deixar mais... Claro, a gente respeita porque a gente tem diversos temperamentos, tem pessoas mais tímidas, tem pessoas não tanto, Aí vai da característica nossa, de cada ser humano. Mas que se ser tímido não significa que eu não seja capaz de me comunicar, de me expressar. Se eu não gosto muito de falar em público, eu escrevo e aí vou escrever corretamente. Dessa forma eu vou falar melhor quando eu precisar falar, se eu sou uma pessoa muito tímida, Mas eu escrevo muito bem, então a gente vai se adaptando, Nós não somos obrigados a falar em público, a não ser em casos de um trabalho, numa reunião, num cargo de chefia, Mas como alunos, agora vendo aluno do ensino médio, conversa, a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar. Tipo, professora, eu não gosto de me apresentar em público, mas eu escrevo, professor. Então eu vou escrever ali e vou colocar de forma, olha, o professor vai se encher de orgulho porque vai ver que tu te tornou um leitor, que tu te tornou aquela pessoa capaz de ir além, ir passando das entrelinhas, saber fazer um bom argumento. Então, e nos ajuda lá num Enem, até numa escolha, num teste vocacional, Saber direcionar, saber argumentar o que eu gosto, o que eu não gosto, também para me direcionar para uma carreira. Então, é só riquezas. Viram que a leitura é só riqueza? Até agora não tem nada de coisa ruim. Por quê? Porque isso é prazer. É prazer no ato de ler, é prazer, é nos sentir confortáveis, é nos sentir seguros. A leitura nos dá segurança. Segurança para a vida profissional, para a própria vida, para saber se expressar numa loja, num supermercado, qualquer lugar, tanto numa farmácia, qualquer ambiente, Não importa onde. Melhora a comunicação com os outros, bem de encontro com o que eu estava falando agora, Saber se expressar, saber ser entendido e saber entender, eu preciso de um remédio para isso, saber ser compreendido numa farmácia, em qualquer âmbito. Olha como é rico a gente se expressar bem, a gente não ser mal interpretado, A gente é mal interpretado porque nós não nos expressamos bem. Então, deixar de forma clara, forma coerente, é uma riqueza que a leitura nos ajuda. Então, só coisa boa. Viram que eu não estou dizendo nada ruim? Então, podemos já pensar em colocar a leitura nas nossas vidas se ainda não está. Então, é um conselho que eu dou.
Amplia conhecimento geral, então nos dá um conhecimento de mundo, né? A gente não fica só preso naquele assunto, né? Lá na gramática, como eu estava falando antes, não estamos só presos em conceitos. Amplia o nosso conhecimento de mundo, amplia o nosso conhecimento da vida, né? Então a gente sabe o que está acontecendo, porque eu li aquela notícia no jornal, quando está acontecendo isso, né? Por exemplo, a coisa mais moderna das vacinas, saber se expressar, saber qual é, onde é, em que país é, onde é que está localizado, ir além, né? Vai acontecendo as coisas e tu vai absorvendo aquilo. Então, ir além, né? Conhecimento geral é buscar o ir além do que está naquelas palavras, do que está no impresso. Liga seu senso crítico na tomada. Então, essa aqui eu acho muito interessante, porque é bem isso, a gente fica ligadonas, né? A gente fica mega ligado. Por quê? Porque a gente sabe do que está acontecendo, a gente sabe se posicionar, a gente sabe falar, então a gente fica mega ligado. Por quê? Porque a gente está no assunto, a gente não está perdido, a gente não fica aquela cara... Por quê? Porque não, a gente sabe argumentar, eu não preciso me expor a todo momento, mas eu posso pensar assim, nossa, isso, né? Eu posso ter o meu pensamento e ele ir além. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu consigo me explanar. Olha o prazer que dá, né? Então a gente cria esse senso crítico. O ligar na tomada é isso, a gente sempre tá atento ao que tá acontecendo, né? A gente tá sempre com esse prazer. A imaginação, ela nos junta com tudo isso também, com esse senso crítico. Então aquela imagem daquele menino lendo ali, ó, ele tá fazendo tudo, ele tá imaginando lá desde o arco-íris, ele tá viajando por um país, ele tá num avião, ele tá fazendo um cálculo, tá indo além, tá indo na química. Olha como ele tá ligando esse pensamento crítico. E nessa época de pandemia, onde a gente não pode viajar, onde a gente não pode estar em conjunto, olha que bom. A gente cria outras formas, assim como a tecnologia que nos une, nos aproxima. Então a gente tá sempre, é tudo juntinho, não é nada separado, né? Então, criei aqui 8 motivos para apostar nos livros. Então, aqui podia ser mais? Podia. Então, aqui quem lê se dá bem, tanto na escola quanto no trabalho. Que a gente amplia. Eu podia até ter colocado também para a vida, né? Se dá bem na escola, se dá bem no trabalho, se dá bem na vida. Se posiciona melhor. Então, amplia o conhecimento geral, né? O ato de ler valoriza o nosso crescimento pessoal e profissional, desenvolve o repertório, ele nos dá argumento, ele nos dá assunto para falar. Então, ele vai além, ele desenvolve a leitura, expande as referências e a capacidade de comunicação, nos dá assunto. Né? A gente sabe caminhar em todos os assuntos porque a gente já se apropriou daquela ideia, daquele conhecimento. Então é isso, ele desenvolve o repertório nesse sentido de que ele tá além, eu consigo ali, eu tô lendo vários assuntos, eu sei buscar, eu sei o ir além. Então ele estimula a criatividade, né? Ler é fundamental para soltar a imaginação. É aquele momento que a gente pode tudo na leitura, né? Os nossos livros a gente cria lugares, a gente cria personagens, né? Tá ali, às vezes está descrevendo, eu vou criando. Se não está descrevendo, eu estou imaginando como é que seria esse meu personagem, né? No estímulo à criatividade é interessante porque muitas obras são passadas para filmes, para séries, e depois quando a gente vê aquilo ali, a gente, nossa, era totalmente diferente do que eu imaginava que aquele cineasta que representou o personagem, né? Então a gente vai, realmente, pensamos juntos, o cineasta e eu tivemos a mesma visão quando lemos a obra. Ou não, ou também criou outra coisa. Se eu via o livro, eu li o filme antes do livro, né? Então vou ler já imaginando aquele ator, imaginando aquela atriz. Por que não? A gente é livre, a gente pode ter as nossas escolhas, os nossos gostos. Então, mas eu prefiro ler o livro primeiro do que... Cada um sabe o seu melhor, assim como cada um sabe aonde ler, em que momento ler, quanto tempo ler. Eu também, então, não existe certo e errado na leitura. O importante é a gente ler. Com isso, a gente vai criando esses hábitos, a gente vai aprendendo, desenvolvendo, primeiro decodificando os códigos, interpretando, indo além. Então, tudo isso está dentro da criatividade e o tempo é nosso. Então, não existe certo e errado. Mas Angelita, tu vê o filme primeiro, tá errado. Errado para quem? Errado pro teu gosto, não pro meu. Então, a gente pode inverter também.
Porque aquele filme pode servir de estímulo para eu ler o livro, né? Tu não sabe se eu não tinha esse hábito de leitura antes, então eu adquiri. Olha que riqueza que é. Então, não existe certo e errado. Aumento o vocabulário, como eu venho batendo sempre nessa tecla, né? Descobrimos as palavras novas, onde usar, os sinônimos, os antônimos. Então, é sempre o vocabulário, ele vai nos ajudar na vida. Emociona e causa impacto. Muitas vezes a gente lê um livro e quando a gente vê, a gente está em lágrimas, porque nos tocou de uma maneira tão significativa, né? Então, quem já leu um livro, já se sentiu um romance ali, já se sentiu triste, ou se sentiu muito feliz e chorou de felicidade, né? Quem sabe, né, o poder que tem o livro nesse sentido, de nos tocar, né? De nos emocionar. Muitas vezes, eu lendo O Tempo e o Vento, eu choro, porque me remete àquela imagem da guerra, dos farrapos, daquele conflito, né? Quantas famílias ali, quantas mulheres se colocaram sem a sua família, sem os seus filhos, né? Que foram para a guerra. Então, eu sempre choro. Então, tem livros que eu leio e choro, ou também de felicidade. Nossa, né? Que legal, que interessante. Agora eu tô lendo o livro do Barack Obama junto com o da Michelle, tô lendo o casal. E já me emocionei várias vezes, assim, não vou querer dar spoiler porque o livro é bom e vale a pena, mas quando ele consegue as coisas, né, que prazer eles têm de trocar, nossa, eu vou além, né, eu me coloco também e choro e vou às lágrimas pensando, nossa, que legal quando eu consegui, né, uma coisa que eu almejava tanto, vou às lágrimas porque eu tô indo de encontro com aquela leitura. Então, a vida ela vai se misturando com o prazer da leitura. Então, nossa, a gente já para, já lembra, já vai na criatividade, já vai lá na nossa imaginação, já busca aquela história que foi tão próxima a nós. A gente está criando afeto. Por isso que o livro é um prazer, porque a gente está buscando o nosso conhecimento, a gente está crescendo. E também a gente está vendo também as nossas dores, as nossas alegrias. A gente compartilha com o livro, né? Quem nunca terminou um livro e não se sentiu triste porque o livro acabou? Nossa, quantas vezes, quantas e quantas vezes eu termino um livro e fico triste, fica aquele vazio. Nossa, acabou. E agora, né? Por isso que eu já tô lendo a Michelle e o Barack, a história da família Obama, junto, assim, pra entender como é que funciona. Foi uma forma que eu criei e tô gostando. Tem gente que leu o da Michelle primeiro, tá lendo agora do Barack. Eu tô lendo agora, são os meus 2 livros do momento. E tô amando. Então, uma sugestão de leitura que eu estou praticando. Desculpa, é que eu tenho. Tem gente que diz, Angela, mas tu tá lendo 2 junto, né? Não é meio pesado. Lembra que cada um cria o seu momento, cada um tem o seu hábito, o seu tempo. Pois é, o meu hábito é isso, eu leio 2 livros de uma forma só. Então eu leio um pouquinho o outro. E não misturo. Eu consigo ler um e o outro. Agora deu a casualidade de serem parecidos, de intercalarem até as histórias, de complementarem as histórias. Mas já li livros bem diversos. É uma forma que, não sei, né, maluquice minha ou não, hábito maluco ou não, hábito correto ou não. Não existe o certo e o errado na leitura. Importante é a gente ler. E eu tenho esse hábito de ler. Às vezes eu leio um livro só. Nem sempre eu leio 2 livros juntos. Mas agora deu a casualidade de falar sobre leitura e eu estar lendo 2 livros. Podia estar lendo um livro só. Não quer dizer números, não quer dizer uma boa leitura. Né? Então eu tenho que fazer essa leitura com riqueza, para que eu aprenda mais vocabulário, para que eu tenha significado, né? E vá aprendendo. Uma outra coisa importante que a gente não citei nesse conjunto sobre leitura, se aprende língua estrangeira. Então, tem muitos termos, eu estou lendo em português, é que eu não tenho um domínio tanto do inglês para ler todo ele em inglês. Mas quem tem, é uma riqueza ler em inglês. Né? Por exemplo, o Don Quixote, que como eu tenho segurança e domino a língua espanhola, eu tenho vários livros que eu leio só no espanhol. O Don Quixote, por exemplo, é esse. Eu só leio ele em espanhol. Por quê? Porque eu sinto o prazer, porque eu já aprendi, eu consigo ir além. E aprender também palavras novas em espanhol. Mesma coisa para quem está no inglês. Ou também uma forma de aprender, né? Ainda vou fazer isso. Vou comprar o livro do Barack em inglês e lê-lo em inglês, né? Para daí o quê? Me obrigar a aprender aquele vocabulário. Por que me obrigar? Porque eu quero saber o que está escrito ali, eu quero entender. Então, é uma forma,
uma coisa que a gente pode junto ver, viu? A língua estrangeira. Então, por isso esse crescimento de mundo, né? A gente buscar livros, buscar cultura dessa maneira, né? Então, aí a gente vai aprendendo. A gente aprende uma língua estrangeira, a gente aprende uma cultura estrangeira, uma cultura diferente, que tão rica quanto a nossa. Então, tudo pode. Na leitura tudo pode. O que não pode é a gente deixar esse hábito para trás, né? A gente tem que ir além, ir buscando as coisas, conhecendo as coisas, né? Como aprendemos? Muitas vezes percebemos que conseguimos aprender alguns conteúdos e reter alguns assuntos de forma mais suficiente. Então, a gente nos darmos conta de como a gente aprende. Então, que a leitura, ela é parte dessa aprendizagem. A gente tem que entender como é que a gente aprende, né? Então, tendo em vista tantas necessidades, a gente vai ver agora a pirâmide de aprendizagem. Então, existe na pedagogia muitas linhas de aprendizagem, tem muito estudioso sobre a aprendizagem. Então, eu busquei que é William Glasser, ele é um americano, né? Ele nasceu em 1925, morreu em 2013, e ele desenvolveu a teoria da escolha. Então eu busquei ele porque ele dá essa ideia e ele tem uma linha de processo de aprendizagem. Então ele é muito significativo. Claro, não precisa estar. Eu coloquei para a gente ter uma referência e para a gente perceber onde está a leitura, como é que a gente pode botar ela em todas as partes da nossa aprendizagem ao longo da vida, né? Que ela vai aparecer ali numa ponta, mas eu vou ver com vocês que tu vai ver que ela pode estar em todas, por que não? Né? E ele tem essa teoria da escolha, né? Que ele aplica para a educação também. Então, ele é um psiquiatra, então ele faz isso para a vida, mas ele também juntou com a área da educação, né? Onde ele afirma que nenhum ser humano é totalmente desmotivado, que somos aptos a aprender por meio de canais inatos, então aqueles que nasceram com nós e que estão lá intrínsecos, que estão paradinhos, que a gente precisa dar uma mexida, uma chacoalhadinha, como eu sempre digo, por meio da nossa liberdade pessoal diante do ato de escrever. Então é isso que ele fala. Ele está dizendo que o ser humano tem escolha e essa escolha já faz parte nossa, ela já é inata, ela já está com nós, ela nasceu com nós. Né? Esse é o livro dele, A Teoria da Escolha. Né? Então tá aqui a referência para quem se interessar mais, se aprofundar mais, do William Glasser. Então, é a hora desse psicólogo, onde ele vai falar o controle extremo. Então, ele vai defender essa ideia de que as pessoas devem assumir o controle da própria vida. E o que ele vai fazer isso? Ele vai passar isso para a área da aprendizagem. Ele passa esse controle da vida na parte da psicanálise para a educação. Então, ele vê que nós somos o centro da nossa aprendizagem, a gente consegue dominar. Ele passa a dizer que o professor não é o centro da aprendizagem do aluno. Ele vai dizer que nós somos capazes de agarrar, porque temos essa aprendizagem inata na gente, a gente só tem que desenvolver. Volto a dizer, o professor não é o dono do saber. Eu, como professor, eu não sou o dono do que eu sei. Né? Esse dono do que eu sei é tão feio, é tão agressivo. Né? Eu costumo sempre dizer que não. A gente troca figurinha, a gente troca aprendizagem. Eu passo algumas coisas que eu aprendi e que estão comigo e que eu gosto, então eu ensino com prazer, porque aquilo ali para mim tem um significado. E os alunos me ensinam outras coisas também com significado. E a gente troca figurinha, a gente dá sugestão. Ah, Sora, esse livro é legal. Então tem umas coisas mais atuais que eu já tô deixando para trás. Eles vão lá, Sora, tem isso aqui que é legal. Até questão de música. Então, a gente está em constante aprendizado. Então, essa relação de professor-aluno, ela é muito delicada. Então, a gente tem que cuidar dela, não se posicionar como dono do saber. Eu não me enxergo como dona do saber de nada, porque eu estou sempre aprendendo. Por isso que eu coloquei ali nós. Eu gosto sempre de usar o nós. Esse curso é nosso. Esse curso, tanto eu quanto vocês, para nós refletir sobre a leitura, para nos entendermos o quanto é importante para a nossa vida. Porque é isso, o papel do professor é estar junto, não estar separado, né? Não fica. A gente só tem aquela posição lá na escola, para quem já faz muito tempo que está na escola, e para os alunos que estão vivenciando, a gente só fica na frente pelo posicionamento da gente poder falar. Né? Então a gente está na frente. Mas muitas vezes a gente pode estar atrás, estar no meio, né? Não importa. Agora, nas questões dessas aulas virtuais, a gente está junto, né? Nós somos uma câmera junto, então a gente está
junto, nós não estamos separados. Então, a tecnologia também veio para dar essa ideia, para o aluno perceber que o professor não é o centro de nada, né? E o William, ele fala isso, que a gente tem que abraçar o centro da nossa vida, o centro da nossa aprendizagem. Por isso que ele passa essa teoria para educação. Né? E ele cria uma pirâmide. Essa pirâmide mostra o caminho onde a gente pode reter essas informações. Onde é que está cada coisa? Ele vai dar uma porcentagem. Podemos ampliar essa porcentagem e devemos. Né? Ele só vai criando uma pirâmide, né, de como a gente aprende. Então ele criou pensando nessa teoria de que o que está inato na gente e o que é assumir que nós somos o protagonista da nossa aprendizagem. Então, lá na ponta da pirâmide está a leitura. E eu botei 10%, ele fala. Eu acho que a leitura seria todos a porcentagem, é praticamente o 100%, porque faz todo o sentido. A gente viu que está intrínseco, agora com a tecnologia a gente escuta, a gente visualiza, então ela mexe com tudo. Ele botou lá na ponta da pirâmide a leitura, mas a gente já vimos que a leitura está em todos os caminhos, né? Então a gente aprende 20%. Olha só como a leitura tá. 20% quando ouvimos. A gente pode ouvir um podcast, por exemplo, um livro. Então já aumentamos para 30% a nossa leitura, né? Quando vimos, a gente pode ver um filme sobre aquele livro. Então ali, ó, já a leitura tá sempre junto. Viram que ela tá, é só uma nomenclatura ali, ler, escutar, ver, é só verbo. Não importa. Ela vai estar de uma outra forma, por quê? Porque nós já vimos que as ferramentas digitais, elas estão grudadinhas ali também para nos despertar, para a gente clarear essas ideias, né? Então, tá ali para nos facilitar. Então, quando observamos, então quando a gente vê, ver e ouvir, né? Vemos e ouvimos. A gente junta os dois, né? A gente não pode ler um livro e escutar o livro. Olha aí, a leitura também pode estar em todos esses processos de aprendizagem. 70% quando discutimos com os outros. Conversar, perguntar. Lembra quando eu falei da parte da argumentação? Até foi ontem, era um dos processos na leitura. Tá aí, ó, 70%. Onde é que a gente aprendeu isso? Lendo. Então, lendo a gente argumenta, ó, já deu 70% da aprendizagem. Viram que podia ser 100% a leitura? O ato de ler, ele podia estar até assim com uma flechinha de forma de círculo, porque a gente anda junto ali, a gente tá sempre junto no ato de ler. A gente argumenta, a gente conversa, a gente pensa, a gente evolui. 80% quanto fazemos. O que é o fazer? É o escrever sobre. Então, viram como bem falar e bem escrever, essa importância da leitura lá tá? Ó, escrever, interpretar, traduzir, quando a gente lê um livro em outra língua. Expressar, revisar, identificar, comunicar. Olha a quantidade de verbo que a leitura nos dá. Pensando que verbo é ação. Né? Então, sempre olha aí a gramática junto, viu? A gente não precisa estudar a gramática naquela nomenclatura pesada que pode nos machucar, porque pode nos trazer como uma coisa ruim e ver como uma coisa boa. São ações ali, ó, verbos no infinitivo, olha aí a gramática. Ó. Escrever, interpretar, traduzir, verbos terminados em E são verbos no infinitivo, são ações. Né? Então, quando a gente realiza essas ações, a gente está botando em prática o quê? O que a gente leu, o que a gente aprendeu. 95% quando ensinamos aos outros. Aqui, ó, explicar, resumir, estruturar, definir. Fazer um resumo de um livro, ó, 95% da aprendizagem. Então, viram como o ato de ler, ele tá no 100%? Né? Se deram conta, né? Que tudo faz parte. Então, botaram aquele ler ali, né? O William Glass botou como 10% só da leitura. Eu já botaria o 100%, porque ela tá em todos estes verbos aqui. Né? Então, ler, leitura, não importa como, não importa se digital, não importa se físico, não importa se revista, se jornal, se bula de remédio, não importa aonde vamos adquirir leitura. Né? Não importa se é um livro muito fino, se é um livro muito grosso, se é um livro com mais imagens do que palavras, também representa, são signos, são representações. Né? Então, tá ali. A leitura tem por finalidade levar aos outros mundos possíveis. Então, com pandemia a gente não pode viajar. Vamos reconhecer o mundo, vamos aprender, né? Vamos conhecer,
né? Vamos ler o Harry Potter, por exemplo, e conhecer um pouco de Londres. Por que não? A gente tem que parar de ter preconceito com a leitura, é tão bom. Eu gosto muito. Então, é parar com essa bobagem de dizer que isso é clássico, isso não é. Isso, sim, temos os nossos clássicos, são muito importantes, são sim. Mas se eu nunca li, eu vou ler Machado de Assis, que é um clássico, e vai me doer, eu não vou gostar. Por quê? Porque eu não tenho maturidade para entender aquela leitura ali, para entender aquele contexto, né? Então, a gente vai lendo. Então, pode sim, deve. Leiam tudo, leiam de qualquer forma, leiam de qualquer estrutura. Se estrutura física, se estrutura digital. Não importa se é uma plataforma, se é ouvindo em podcast, se é ouvindo numa rádio, não importa. Se alguém nos contando uma história, né? Contação de história é tão bom, tão significativo, né? Poder entender, poder misturar, poder refletir o que aquele assunto nos leva para a realidade, né? Buscar sobre, né? E despertar para os sonhos. A gente tem que sonhar. O sonho faz parte também da nossa imaginação. Buscar, ativar a curiosidade, né? Despertar essa curiosidade. Então, isso é de grande significado. Então, a gente poder ir além, né? Pegar aquela pirâmide, pegar o 100% dela e ir além. A gente poder construir um bom leitor, né? Que vai ter uma boa aprendizagem, que vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa com mais prazer naquele ato de ler. Por quê? Porque adquiriu, foi lendo, se tornou um prazer, faz parte da vida, né? Assim como acordar e escovar os dentes, a leitura faz parte da nossa vida. Claro, a gente vai organizando, né? O nosso tempo, a gente organiza para tudo. Então, tem que ter ali um lugarzinho para ele. Mas se não der agora, a gente coloca depois. E assim a gente vai. Né? Mas o importante é aprender. Então, a gente viu que a importância da leitura para uma boa escrita e uma boa fala é isso. A gente reconhecer as estratégias de leitura, a gente buscar esse desafio da leitura nela digital, né? Que desafios são esses, né? Reconhecer que tem e que é uma ferramenta boa. Volto a dizer, o livro digital não está ali, a função dele não é substituir o livro impresso. Não é andar junto, é uma outra ferramenta, é uma outra forma de leitura, mas é uma forma de leitura, né? Tu pode carregar vários livros em um só, né? Às vezes, eu como professora, a gente às vezes carrega muito livro, muita coisa, poder substituir, né? Bota ali na minha bolsa, tá em função de uma pandemia, quanto menos, para higienização, tudo é melhor, né? Então, são cuidados que a gente tem. E esses cuidados não quer dizer que a gente não está lendo. Então, utilizamos também esse recurso a nosso favor, né? Para a gente ter o prazer de sempre ir anotando. Ali tu pode ir apertar na palavra e descobrir o sinônimo. Se quiser fazer que nem eu, que gosto de anotar, vai lá e anota. Então, tudo tem o seu significado, tudo tem a sua relevância. Então, esses são os desafios que a gente pensa assim, não tenho tempo para ler o físico, mas se desafie, busque outros. Eu tenho meu celular, por que eu não posso botar um livro no meu celular? Posso sim, né? A gente tem recursos para isso, até a forma mais barata, se eu não tenho dinheiro para um livro físico, o livro virtual às vezes é mais barato. Então a gente vai buscando, vai reconhecendo, vai trocando figurinha, pergunte para alguém, né? Então a gente tem isso ainda aqui como um recurso, como um desafio a ser vencido. E ver que é tudo prazeroso, tudo a leitura. E a leitura como ferramenta de aprendizagem. A gente entender que temos, sim, como aprender e aprender cada vez melhor. Então não precisa ler, agora eu vou estudar. Não, agora eu vou ler, agora eu vou ter esse momento para mim, o meu momento de aprendizagem, o meu momento. Né? Então é tão significativo, é tão relevante, que eu botei uma imagem de uma biblioteca e um globo. Por quê? Tá tão assim conectado, né? Tá tão junto, falando em imaginação há pouco tempo ali, como a gente anda junto. Então a gente tem um mundo na leitura, a gente tem um mundo nas palavras. Olha a riqueza, olha que bonito que é, né? A gente pensar nisso, na riqueza que nós temos com a leitura e o mundo. Conhecimento de mundo, conhecimento de vocabulário. Não precisa somente ser em língua portuguesa, pode ser na língua inglesa, na língua espanhola, na língua francesa. Qualquer idioma eu posso buscar, né? Então eu posso buscar aquele livro na língua original, busco ele na sua língua,
né? Ai, mas eu não sei, mas eu vou aprender, né? Fica também como um desafio. Eu vou conhecer aquele mundo, eu vou saber daquele mundo, eu vou ir além, né? Eu leio ali um romance sobre a China, depois eu vou querer saber sobre a China, né? Eu leio a história da Guerra Civil Espanhola, eu vou saber mais como é que é a Espanha naquela época, como é que tá a Espanha atual, eu vou comparar. Tudo a gente pode. Pensar que a leitura tudo a gente pode e que a gente está globalizado, que a gente está internalizado com o planeta. Então, a gente está em época de pandemia, a gente não pode viajar. Quem disse? Os livros estão aí para nos ajudar a sair disso, né? Então, a gente está aí. O não poder, a gente não pode no físico, a gente tem que se cuidar, mas a gente pode no papel, a gente pode no virtual, a gente pode clicar e descobrir o mundo, a gente pode viajar, né? Tem tantos sites que a gente pode viajar conhecendo museus, conhecendo histórias. Por que não os livros, né? Então, são ferramentas. Então, a gente está junto. A gente diz que a gente tem tudo. A nossa imaginação, ela nos leva aos céus. Olha ali que céu lindo, né? Que está pintado no teto dessa biblioteca. Né? Então, pensar nisso. Pensar que nós somos um constante leitor e que nós temos uma biblioteca sempre à nossa disposição. Não importa de que forma. Pode ser virtual, pode ser física, mas nós temos. Então, em qualquer tempo, em qualquer momento. Pode ser em época de pandemia, o virtual está aí para nos auxiliar, né? Então, criamos esse gosto. Então, esse curso é para que a gente tenha o prazer da leitura, que a gente entenda que a importância vai nos fazer essa importância de ler. Por que esse título desse curso? Por isso, para a gente refletir sobre como a gente aprende, como a gente lê melhor, como a gente escreve melhor. Com isso, a gente se torna ser humano melhor. E como é bom a gente evoluir nesse sentido de leitura para a construção do nosso profissional, do nosso ser humano, né? A gente conseguir enxergar o outro, né? Que seja inicialmente nas palavras e depois a gente reconheça e passe esse conhecimento para a vida, né? O respeito pelo outro, a gente aprendeu, pode ser nos livros, por que não? Né? Se a gente ainda não tem, a gente adquirir uma cultura diferente, de um país diferente, entender e respeitar uma outra religião, né? A gente ir contra as nossas crenças, não, a gente está conhecendo outras e abrindo o nosso mundo, tendo uma visão de mundo. Então, isso é a importância. Então, é isso que eu queria que a gente pudesse sair daqui com esse pensamento, né? Nosso curso chegou ao fim, mas é o fim do início de leitura. Eu quero leitores. Então, a importância da leitura na nossa vida para falar e escrever melhor. Então, quero leitores, comentem, compartilhem. Como é a nossa última aula, ganha certificado. O Centro Universitário Uninter, ele vai gerar um certificado para vocês. Então, comentem já com os seus e-mails, que eu encaminho para o Centro Universitário Uninter. E vocês receberão um certificado de participação. Bem, então foi com muito prazer que desenvolvemos o assunto da leitura. Então, leiam, compartilhem comigo, curtam o vídeo da aula e digam lá qual é o livro que estão lendo, gostaria de ler, né? Querem sugestão de leitura, né? Querem saber mais sobre os livros que eu estou lendo. Então, tudo é conhecimento, a gente troca figurinha, a gente troca informação. Então, ótimo vídeo a todos, ótima reflexão e que a gente pense isso, né? Vamos ler, porque lendo a gente aprende, a gente fala e a gente escreve melhor. Escrevendo melhor, a gente tem as ideias mais claras, a gente consegue se expressar e se comunicar. Não importa se, como aluno do ensino médio, como colega professor, ou também como público em geral. A gente precisa, em qualquer fase da nossa vida, saber escrever e saber falar cada vez melhor. Saber se expressar, né? Não ter medo. Por que eu tenho medo? Porque eu não sei. Não ter vergonha de não saber. Vamos atrás. Anota, marca, grifa, né? Busca. Essa sede do saber é nossa. Nós que temos que ir atrás, né? As coisas não vêm... o professor orienta quando tá lá na escola, lá no ensino médio, aquelas leituras. Por quê? Porque precisa daquele momento, é uma maturidade, é um assunto, mas vai para a vida, a gente troca figurinha, a gente conversa, a gente compartilha. O importante é fazer
a leitura, seja de que livro for, seja de que assunto for, né? A gente não tem que ser preso num tema. Eu gosto só de matemática, vou ser livro só sobre matemática. Não, vou além, vou me expressar, vamos saber argumentar outros assuntos, né? A gente tem que... Essa visão de mundo que eu falava ali antes é isso, a gente abrir o nosso leque de possibilidades. A gente poder se comunicar, seja em qualquer área, em qualquer momento. Não só na matemática, por exemplo. Né? Não só com a física, não só com a química. A gente dialogar. Então, leiam e tenham prazer nas suas leituras. Então,